Como calcular o preço do seu prato e lucrar mais no seu restaurante. Fica no vídeo até o final, vou compartilhar minha tela e vou mostrar na prática como montar a precificação exata de um prato, aqui uma simulação, você adapta no seu negócio para fazer o seu restaurante lucrar cada vez mais. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso. Aqui nesse vídeo a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também sobre gestão. Antes de mais nada, se esse conteúdo te interessa, já clica no gostei nesse vídeo, também se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda muito a divulgar isso aqui para mais pessoas. Bom, pessoal, vamos falar num assunto que é muito importante, que é a questão de precificação. O que você vai aprender a fazer aqui é para qualquer tipo de produto. Vou usar uma simulação de um prato de comida que ele é muito parecido e você pode se adaptar em cada caso no seu negócio. Que a ideia é o quê? É a montagem de um produto, montando a minha famosa ficha técnica, que é o que a gente chama de estrutura de produto ou ficha técnica, e depois, com base nisso, eu aplico o markup para chegar no meu preço de venda ideal. Então, vamos lá para a minha tela e vamos olhar como se faz isso na prática. Bom, pessoal, a ideia aqui, como eu falei para vocês, é como calcular o preço do seu prato e lucrar mais no seu restaurante. Primeiro, pessoal, e não menos importante, eu tenho que criar uma ficha técnica do prato. Nós vamos trabalhar aqui com 3 etapas, tá? Calcular o preço usando o markup e, por último, ajustes e validação. Então, são 3 etapas fundamentais, tá? Quando eu falo de ficha técnica, pessoal, a ficha técnica é a estrutura do produto. Então vamos lá. Se eu fabrico uma mesa, o que vai para fabricar uma mesa? É o tampo, é os pés, parafusos, toda a estrutura para fazer uma mesa. Quando eu estou falando de um prato, ou melhor, vamos falar aqui de bolo agora, segue a mesma ideia. Eu vou fazer o quê? Vai farinha, ovos, leite, água, açúcar, fermento, é a estrutura, é a ficha do meu produto. Então, sempre quando eu quero fazer uma precificação, pessoal, eu tenho, primeiro, saber o custo real do meu produto. Se eu compro uma caneca, tá aqui, quanto que eu paguei por essa caneca? Então, eu faço o custo, que nada mais é do que aqui a ficha técnica ou o custo real. Então, eu tenho o meu produto, o custo. Depois, eu vou fazer o meu markup, aplico para chegar no meu preço de venda. Pegando o exemplo, então, de um prato, eu já montei aqui uma estrutura para a gente não demorar muito tempo aqui. Então, aqui, ó, já tenho a estrutura aqui para nós visualizar. Então, pensa o seguinte, quando eu estou falando de um prato, quando eu estou montando uma ficha técnica, qual que é a ideia? Buscar todos os ingredientes que eu utilizo para formar esse prato. Como eu dei exemplos aqui, você vai fazer uma mesa, todos os materiais que tem de composição para montar a mesa. Quando eu estou falando de um bolo, é todos os materiais compostos para fazer o bolo. Então, nesse exemplo aqui, o que eu estou trazendo? No prato que eu estou orçando, vai arroz, feijão, carne ou frango, salada, mas aqui vamos dizer que é só carne, né? Porque tem preço diferente. Salada e óleo e temperos. Então é tudo que eu utilizo para fazer este prato. Segunda etapa, quanto vai em quantidade de cada produto desses, cada item desses na composição. Então aqui nós estamos falando de 120 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 150 gramas de carne, 50 gramas de salada, 10 gramas de óleo. Depois, pessoal, vocês peguem o custo que vocês pagam exatamente de cada item, o custo do arroz, do quilo, o custo do feijão, o custo da carne, o custo da salada e o custo do óleo, e aí faz o cálculo. Quantas gramas eu estou utilizando de arroz, sabendo que é R$5 o quilo. Então significa que a cada 120 gramas eu estou falando de 60 centavos. O feijão, mesma coisa. A carne, R$3. A salada, 40 centavos. O óleo, 15 centavos. Entendam que eu estou montando a ficha técnica do meu produto, estou pegando quanto vai de cada item desses em quantidade e para saber o meu preço. Nesse cenário aqui, se nós formos somar tudo, o custo total dos ingredientes para esse prato é R$ 4,75. Então, essa primeira etapa, pessoal, é isso. Se você tem mais itens, vocês adicionam os itens, mas o importante é eu saber
o custo real, isso aqui que é importante, o custo real de cada produto. Essa é a parte mais importante nesta primeira etapa, quando eu vou criar uma ficha técnica. Eu tenho que saber o meu custo. Com base no custo, aí sim eu vou aplicar o quê? O meu markup, para eu fazer o preço de venda. Pessoal, o markup nada mais é do que uma fórmula para calcular o preço de venda dos produtos. Essa fórmula ela gera um índice, um indicador para multiplicar pelo custo. De forma resumida, eu vou ter que jogar algumas variáveis aqui dentro, nessa fórmula, para ela me gerar o meu preço de venda, para eu chegar nesse indicador. E a fórmula do markup, pessoal, basicamente ela é o seguinte: o markup ele é composto do quê? A fórmula é 100 dividido por 100 menos o que eu tenho de percentual de custos variáveis menos o percentual de despesas fixas menos o percentual de lucratividade que eu quero. Qual que é o grande objetivo quando a gente fala de markup? Se você hoje pega o custo do produto mais 10%, você está perdendo dinheiro. Ponto final. Está perdendo dinheiro por quê, pessoal? Uma coisa é eu incluir 10% sobre o custo. Outra coisa é eu tirar 10% sobre o valor de venda. Esse cálculo de pegar custo mais X% é completamente errado. Vou até mostrar aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho um custo de um produto R$100 e eu só quero incluir imposto. Uma parte hipotética de 10%. O que a maioria das pessoas fazem? Qual que é o preço de venda? Eles vão pegar 100 mais 10%. Vai vender esse produto a 110. É isso que a maioria das empresas fazem. Só que por que tu está perdendo dinheiro? Porque você incluiu 10% sobre 100. Só que concorda comigo que no momento que você vai vender esse produto a 110, você emitiu uma nota fiscal a 110. Então o que acontece quando tu emite a nota? Vem o imposto dos 10%. Só que agora os 10% de imposto vai descontar sobre 110. Adivinha quanto que desconta de imposto? R$11. Ou seja, o teu lucro aqui ficou 99. Só que qual que é o teu custo? 100. E qual que é o lucro aqui? O que sobrou, né? 99. Então, assim, perdeu dinheiro, não consegue nem pagar o custo da mercadoria. Porque quando eu incluo 10% sobre 100, ele me inclui R$10. Agora, quando eu tiro 10% de 110, ele me tira R$11. Ele me tira mais. Então, eu sempre vou perder dinheiro. E aí, adivinha? As pessoas colocam isso aqui, que eu nem estou explicando para vocês, botam o imposto desse jeito errado, coloca a taxa de cartão desse jeito errado, coloca a comissão de vendedor se estiver do jeito errado, aí tu tem venda, tu usa marketplace, iFood ou marketplace para vender o produto e a comissão que eles cobram, a taxa, coloca desse jeito, coloca errado, então vai perdendo dinheiro. Por isso que tenho que usar uma fórmula matemática que é baseada em custos, que o markup ele te garante que esses percentuais que você coloca aqui dentro, ele garante que mesmo depois tu descontando, ele fica no mesmo valor. Se você botar esse cálculo, né, que eu acabei fazendo na simulação, deixa eu voltar aqui, ó, fizer no markup, ele vai dizer que tem que vender esse produto a 111 e não 110. Então ele já considera o desconto, né, nesse exemplo do imposto, já no preço de venda. Então é isso que tem que aprender. Ah, mas é uma forma meio difícil. Pessoal, sim, mas é questão de costume, é questão de a gente começar a fazer cálculo aqui várias vezes até ir pegando o jeito. Quando a gente está falando de custos variáveis, o que é custos variáveis? É tudo aquilo que varia e que está diretamente linkado no meu preço de venda. No momento que eu vendi, eu pago esse custo variável. Então pensa o seguinte, se eu faturar, eu tenho custo variável. Se eu não faturar, eu não tenho custo variável. Então ele está diretamente linkado com a minha venda. Vamos um exemplo, imposto. Por quê? Se eu vendi, pago imposto. Se eu não vendi, não pago imposto. A comissão, mesma coisa. Taxa de cartão, mesma coisa. É tudo aquilo que
Conforme eu vendo, eu vou pagando mais. Esses são alguns exemplos de custos variáveis. E tem também, né, iFood, entre outras contas, que tu sempre vai pagar uma taxa na venda. Já despesas fixas é o contrário. Eu sempre pago independente se eu vender ou não. Então vamos lá, aluguel. Se eu vendo ou não vendo, sempre vou pagar aluguel, luz, água, salários, contador, etc. Então a diferença dos dois é isso. Custo variável é o que eu pago somente quando eu vendo, despesa fixa pago sempre. Choveu ou não choveu, se eu vendi bem ou não vendi nada, eu sempre vou pagar. E por último, eu tenho aqui o lucro desejado. Então olha as variáveis aqui para o markup. Estão vendo? Ó, custos variáveis, vou botar aqui azulzinho, tá aqui em azul. Eu tenho as minhas despesas fixas, que eu tenho que descobrir, que tá aqui, vou botar em vermelho. E tenho a minha lucratividade, que eu estou buscando, que é o desejado. Então vamos fazer uma simulação prática aqui, tá, gente? Vamos supor de tudo que eu tenho de custos variáveis é 5%, de despesas fixas é 30%. Custo variável, você tem que saber. Cara, quanto que eu pago de imposto? Quanto que eu pago de comissão? Quanto que eu pago de taxa de cartão? Quanto que eu pago lá pro iFood? Então eu tenho que saber, eu tenho que somar esses percentuais. Geralmente, os custos variáveis já são em percentual. Despesa fixa, o que tu tem que fazer? Soma todas as despesas fixas que você tem na empresa e divide pela tua receita. Aí ele vai te dar o percentual que isso representa. Pega uma média de 3, 4 meses, faz essa divisão. E o lucro desejado é o lucro que você deseja, né, na sua empresa. Essa aqui é a primeira parte. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Nós vamos botar isso na fórmula. Então, percebam que não é tão difícil assim. Vamos substituir os valores. Então, eu estou falando de o markup de 100, 100 menos o percentual de variável, então vai ficar 5%. O percentual de despesas fixas, nós estamos falando aqui que a gente botou ali de 20%. Tá? Ó, etapas. Então, nós estamos falando aqui de 30, 50 e 5. Menos 100, então 100 menos 5 menos 20 menos 30 dá 45. Isso aqui tudo virou 45%. 100 menos 5 menos 20 menos 30, 45. 100 dividido por 45 vai ser isso aqui. Entenderam? Então, gente, sempre eu tenho que ter o custo real do meu produto e não posso dar bobeira aqui. Se eu não coloquei todos os ingredientes, eu vou estar perdendo dinheiro. Se eu não estou pesando da forma correta, eu posso estar perdendo dinheiro. E os custos do que eu pago com o meu fornecedor tem que estar correto. Depois, eu aplico o meu markup, então eu tenho que saber com clareza meus custos variáveis, minhas despesas fixas e meu lucro que eu desejo. E depois eu faço a multiplicação. Ah, Samuel, usei o markup nesse prato, 10,54, o preço ficou muito elevado. Né? Eu não vou conseguir vender por esse preço. Bom, pessoal, então vocês fazem o quê? Diminuir o lucro que tu quer. Vai baixando um pouco o lucro para ser estratégico. Que aí vem a parte aqui de ajustes e validações. Então o que tu tem que sempre pensar aqui, gente? Pesquisa o preço de mercado para garantir que é competitivo. Aqui tu vai ter que trabalhar com a sua margem. Se tu vê que o preço ficou muito elevado, trabalhe um pouco com a sua margem. Outro ponto, se o percentual de despesas fixas está muito elevado, vai ter que pensar em reduzir custos fixos. Muitas vezes o preço estoura quando eu faço uma precificação, mas é porque a empresa está inchada. Ela está muito inchada. Então, assim, eu tenho que começar a pensar. Daqui a pouco tu tem um aluguel muito alto, estrutura muito alta, etc. Tem que olhar para dar uma enxugada para ficar mais competitivo. Então, tem que olhar muito isso aqui. E por fim, e não menos importante, ter uma boa gestão financeira. Porque com uma boa gestão financeira, pessoal, você tem clareza dos números, você identifica oportunidades de melhorias, enxerga perda e vazamento de dinheiro, porque tudo isso influencia e impacta diretamente na tua precificação e no seu lucro. Eu vejo muito dos mentorados que eu tenho aqui nos meus programas
que eles têm muito vazamento de dinheiro. É muito simples e comum eu ver os mentorados meus tendo economias de 50, 70, 80 mil reais no ano, depois que começa a fazer uma mentoria comigo. Por quê? Porque tem muito vazamento de dinheiro e alguns ajustes, cortes daqui, reduções dali, melhora a precificação. O que acontece? Sobra mais lucro para a empresa, aumenta a lucratividade, porque muitos estão precificando a forma errada, então estão perdendo dinheiro, muitos viram pagadores de boleto, então só paga boleto, não tem clareza dos números. Com clareza, a gente consegue identificar alguns desperdícios e já resolve e já começa a gerar mais lucro. Então, gente, uma boa gestão financeira sempre traz essa clareza para nós. Então, para quem quiser saber mais sobre os programas de mentoria, clica aqui embaixo que vai ter um link, se inscreve lá para marcar uma sessão, para a gente conversar e ver se realmente faz sentido para você, porque é importante para a evolução do seu negócio. Espero que tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, enviar esse vídeo para mais pessoas aí, para ajudar a divulgar isso aqui para muitas mais empresas que precisam melhorar os seus resultados. Muito obrigado até aqui e até o próximo.